Então, repare que você tem duas vertentes. Quando você faz uma análise de ciclo de vida, uma vertente é uma vertente social, uma vertente que vai mostrar para os seus clientes ou para os seus consumidores que você está caminhando junto ao meio ambiente. E a outra é uma vertente de produção. Olá, né? Eu sou o Jean de Paola. Eu vou falar para você como ganhar dinheiro com as suas ações ambientais. Hoje eu vou falar sobre análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida, então, é uma daquelas normas da família 14.000, das normas ISO, que tratam do meio ambiente. A análise de ciclo de vida é um conjunto de etapas, de ações em que você ou a sua empresa fazem para poder entender o que você, quais são os impactos que são gerados na natureza a partir das ações da sua empresa. A sua empresa, então, pode ser uma empresa de perfume, uma empresa de pneu, uma empresa de engenharia. Não importa o que ela seja, todas elas têm um impacto, geram um impacto na natureza. E eu vou explicar cada uma das fases dessa análise de ciclo de vida. A primeira coisa que você precisa saber, quando você vai fazer uma análise de ciclo de vida, é qual é o escopo, né? Por que você vai querer fazer, onde ela vai atingir. Ou, se você quiser, sempre que você faz o escopo, você faz o objetivo. O objetivo da sua análise de ciclo de vida, então, é, por exemplo, conseguir um tipo de rótulo ambiental ISO ou da ABNT do tipo 3. Então, você fala assim, quando você vai fazer a sua análise de ciclo de vida, você coloca lá, eu quero fazer porque eu quero obter o rótulo ambiental do tipo 3. Então, ou simplesmente obter informações sobre energia ou consumo de gás. Então, você coloca lá. Aí você vai definir dentro da sua empresa o que você quer. Vamos supor que você tenha vários tipos de produtos que você faça. Então, você faz o forjamento de um aço, mas você também faz uma laminação e faz outras coisas. Cada coisa dessas vai precisar de uma análise de ciclo de vida separada, porque elas usam equipamentos diferentes, que geram CO2, ou consumo de energia de forma diferente. Então, a primeira coisa é você ter o seu objetivo e depois você faz um escopo. Aonde você vai fazer? Via de regra, você acaba fazendo dentro da sua fábrica. Na sua fábrica, você fala assim, não, eu quero aqui dentro que me interessa, que é o que me interessa. Óbvio que alguns consumos que você tem, você acaba não colocando. Então, assim, se você está numa região em que você precisa jogar água na terra para não levantar poeira e tal, então aquela água que você joga, você pode olhar e falar assim, não, esse número é desprezível, não preciso contar com ele no processo. E aí você vai anotando, você fala assim, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, com isso, é a parte inicial da análise de ciclo de vida, que isso se chama escopo. Você vai definir onde ele vai, você vai definir onde você vai trabalhar nisso. Né? Quais são as dimensões que o pessoal fala, onde você vai colocar o cercado do seu estudo. A partir daí vem a parte que normalmente quando eu vou dar o curso, eu falo que para as empresas é o mais importante. A análise de ciclo de vida para uma empresa que quer obter o dado para entender se ela está na frente ou atrás na geração de CO2, uma empresa que esteja em qualquer lugar na Itália, é essa parte que é o inventário. O inventário, então, como o nome já diz, você vai coletar os dados e fazer uma grande planilha daquilo que você recebe, então água, luz, para colocar no seu processo, gás, e aquilo que você gera, os efluentes, CO2. Então, nesse ponto é importante. Então, nesse ponto, você vai olhar aquilo que você vai gerar e o que você vai consumir. Aquilo que você consome, aquilo que você gera, vão provocar os impactos, que é a próxima etapa da análise de ciclo de vida. Então, o que é um impacto? Bom, você pode pegar um produto que seja finito. Então, você vai pegar um produto, uma matéria-prima que vem do petróleo. O petróleo é finito, então ele vai acabar. Logo, você, quando consome alguma coisa do petróleo, tem um consumo, tem um tipo de impacto particular, que é um impacto devido ao consumo de bens que não são renováveis. Se quando você gera, por exemplo, SO2, então SO2, esse SO2 pode ter um impacto, quando chove, ele pode fazer uma chuva ácida, né? A água reage com o SO2 e forma H2SO4, então você pode falar assim, isso aqui é uma chuva ácida, então esse é um tipo de impacto. Por outro lado, via de regra, as empresas geram mais, o maior problema mesmo é gerar CO2. Quando você fala que gera CO2, puxa vida, esse CO2 ele vai gerar o aquecimento global. Então, existem até planilhas já meio prontas, dados, equações já prontas que você fala assim, gerei tanto de CO2, o cara já fala assim, então sua pegada de carbono ou qualquer coisa assim é tanta, ele já fala quanto é. Então, vamos lá.
você fez o escopo e o objetivo, aí você coletou todos os dados, que se chama inventário. A partir do instante que você coletou os dados, você começou a olhar aquilo que pode provocar um determinado tipo de impacto, seja aquecimento global, seja chuva ácida, alguma coisa assim, e aí você vai ver onde isso impacta no ser humano, na natureza, ou no consumo de bens que nunca mais vão voltar, como por exemplo o caso do petróleo. E aí você vai fazer esse tipo de análise. Então, uma análise de ciclo de vida completa, ela pega desde aquilo que é o objetivo, que é a hora que você faz o escopo, que você define na sua empresa o que você quer, ela passa pelo inventário, depois tem os impactos que são gerados, e depois você vai fazer aquilo que provocou, né, o seu impacto, e aí você vai descrever isso. Então, são 5 etapas que você tem numa análise de ciclo de vida. Eu, quando eu fiz o doutorado em aços, é o mesmo processo. Então, não interessa se seja uma fábrica que faz perfume, ou pneu, uma empresa de engenharia, todas elas têm sempre algum tipo de impacto. É isso que você precisa entender. Onde é que a gente consegue pegar uma informação bacana? É no inventário. Então, via de regra, quando eu vou falar de análise de ciclo de vida, eu me preocupo mais com o inventário. Por quê? Porque é a partir do inventário que você pode pegar os seus dados, aquilo que o seu processo gera, por exemplo, de CO2, e fazer uma comparação com os dados de fora, da Itália ou sei lá, da Suécia, e ver como o seu processo está dentro disso tudo. Então, reparem que você tem 2 vertentes. Quando você faz uma análise de ciclo de vida, uma vertente é uma vertente social, uma vertente que vai mostrar para os seus clientes ou para os seus consumidores que você está caminhando junto ao meio ambiente. E a outra é uma vertente de produção, né? Quando você pega os dados da análise de ciclo de vida, os dados apenas do inventário, a partir desses dados você consegue olhar e comparar com os dados internacionais e ver se o seu processo está bem ou não, ou se está na média. Eu sou Jean de Paola, eu estava falando sobre análise de ciclo de vida.